Se quando a pessoa morre, vai direto para o céu ou inferno, para que a ressurreição? Essa é a pergunta que fazem os mortalistas aniquilacionistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová. Bem, poderíamos também devolver com a outra pergunta. Se na concepção dos mortalistas aniquilacionistas, na morte tudo acaba, o ser humano deixa de existir, por que então deverá haver ressurreição? Apenas para julgar e deixar de existir novamente? Bem, em toda a Bíblia não encontraremos Jesus dizendo que vem ressuscitar a alma, mas várias passagens mostram que ele vem ressuscitar o corpo, como em João capítulo 5, versos 28 e 29, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Vejamos uma outra passagem. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versos 35 a 54. Perceba que a ressurreição se refere ao corpo. Esse corpo mortal, corruptível, será transformado em corpo imortal, incorruptível. A ressurreição é necessária para que possamos ter corpos imortais, porque é o corpo que morre, e não a alma. Nós precisamos e estaremos na eternidade em nossa total integridade, como fomos criados.
corpo, feito do pó da terra, parte material, e alma, vinda diretamente de Deus, quando soprou nas narinas do homem, a parte imaterial. Nós não fomos criados como os anjos, seres apenas espirituais. Ainda que antes da ressurreição do corpo, a nossa alma desfrute das maravilhas que é estar com Cristo, conforme Filipenses capítulo 1, versos 23, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8 e Apocalipse capítulo 6, versos 9, é necessário estarmos na eternidade em um corpo físico para desfrutarmos de algumas coisas que para a alma, que é intangível, não é possível, como por exemplo, comer da árvore da vida, desfrutarmos um banquete com Cristo, abraçarmos os nossos irmãos. Como se dará isso se a alma não é algo físico? O estágio final de todas as coisas nos mostra um novo céu e uma nova terra. Vejamos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Apocalipse capítulo 21, versos 1. Como habitaremos nessa nova terra se ficarmos somente em espírito? Necessariamente será preciso ter um corpo físico para habitar e desfrutar das maravilhas celestiais na eternidade. Deus constituiu o homem corpo e alma. O corpo precisa ser redimido, se revestir de imortalidade, para que o homem possa voltar à condição original que foi criado. Portanto, essa é a razão pela qual se faz necessária a ressurreição.